Ok, vamos lá. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta noite do primeiro ciclo de seminários do Núcleo de Estudos Interdisciplinares, História, Economia e Tecnologias. Hoje nós teremos uma apresentação sobre liderança em tempos de crise, com o convidado o Rogério, a professora Vani. Vou passar a palavra agora ao professor Leonardo, para que ele possa chamar os convidados, se apresentar. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite a Tailane, que vai fazer a tradução para Libras. Vou tentar falar mais devagar, tá, Tailane, para você não te atrapalhar aí. Então, vamos lá, professor. Boa noite. A palavra está com você. Muito obrigado, professor Marcelo. Boa noite. É muito bom encontrar vocês dentro dessas possibilidades, né, que estão postas nesse momento em que a gente atravessa. Muito obrigado, Tailane, por estar nos acompanhando nessa tradução, nesse evento, traduzindo em Libras aqui a nossa conversa. Tá? Queria dizer para vocês que a indústria, né, o ambiente industrial, ele continua na pauta desse primeiro ciclo de seminários do Núcleo de Estudos Interdisciplinares. E dessa vez, esse ambiente industrial, a gente vai discutir ele da perspectiva da administração mesmo. Né? No dia 2 de julho, nós tivemos o primeiro contato com esse ambiente industrial, quando conversamos sobre o setor de petróleo e gás, e recebemos aqui o Douglas Araújo. Apesar de assumir cargos de alta administração, o Douglas ele tem formação em engenharia. E hoje a gente vai observar, né, vai trazer para o debate a perspectiva de alguém que é da carreira de administração. Né? E essa perspectiva, né, da indústria para o enfrentamento desses tempos de crise, ela vai ser traduzida para nós a partir da visão da Grendene SA. Né? O que a Grendene, especificamente, adotou para o enfrentamento dessa crise do Covid-19, certo? Então, só para situar os nossos ouvintes, nossos espectadores, a Grendene SA é uma das maiores produtoras de calçados do planeta, né? É produtora daquela famosa sandália Melissa, que todas as meninas devem conhecer, todas as mulheres devem conhecer, né? É uma empresa que está presente em mais de 10 países ao redor do mundo, né? Tem capacidade instalada para a produção e comercialização de 250 milhões de pares de sapatos por ano, né? É uma empresa que hoje tem quase 18 mil funcionários, tá certo? Sendo que as trabalhadoras são a maior parte dessa força de trabalho, 56% dessa força de trabalho é feminina, né? Tem uma receita bruta anual, ou teve, melhor dizendo, uma receita bruta anual nos últimos anos, de 2018 e 2019, acima dos 2 bilhões e meio de reais, né? Obtidos aí com vendas que superam os 150 milhões de pares anuais, isso em média, tá, pessoal? Então, esse resultado, né, da Grendene, ele deixou para a firma uma margem líquida acima de 23% em média nesses últimos 2 exercícios, né? E é no Brasil que a Grendene concentra toda a sua produção em 11 unidades industriais, né, espalhadas pelos estados do Rio Grande do Sul, que é o estado de origem da empresa, que nasceu em 1971, então tem uma planta industrial em Farroupilha, e tem ainda outras plantas industriais no estado do Ceará e no estado da Bahia. Então, além disso, além de atuar em 10 países, né, e além dessas plantas industriais,
A Grendene ainda tem uma subsidiária nos Estados Unidos, onde ela também tem uma loja conceito na cidade de Londres, ou melhor dizendo, na cidade de Nova York. Na cidade de Londres, ela tem outra loja conceito na Inglaterra, né? Tem um showroom em Milão, na Itália, né? E ao todo são cerca de mais de 85 mil postos de venda espalhados pelo mundo, sendo 20 mil em outros países e 65 mil aqui no Brasil. Então, trazer a visão desse gigante, né, da indústria calçadista do mundo, né, é bastante oportuno para a gente discutir estratégias para enfrentamento da crise, trazendo aí a perspectiva de alguém que é da administração, um administrador de carreira, né? Esse administrador é o Rogério de Lima Capucho, que é nosso convidado, que gentilmente aceitou esse nosso convite, vem conversar com a gente sobre esse tema de liderança em tempos de crise. Então, como eu falei, Rogério ele é administrador de carreira, ele é bacharel em administração, ele tem MBA em gestão de pessoas e atua como coordenador industrial na fábrica de Fortaleza, onde são produzidas sandálias da Melissa. Então, ele tem sob a sua coordenação direta 1.800 pessoas que trabalham nessa planta industrial. E para moderar essa nossa conversa, ou para acrescentar, ou para qualificar essa nossa conversa, nós convidamos a professora Alvani, a professora do nosso colegiado de administração, a professora Alvani, que é a professora da área de gestão de pessoas, né? A professora Alvani é doutora em psicologia e vai qualificar esse debate aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos, Rogério e professora Alvani. Boa noite a vocês. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo o colegiado pelo convite, né? Obrigado a cada um de vocês que estão nos prestigiando aqui nessa noite, vão participar conosco. É importante essa interação e a participação de vocês para que a gente faça um bate-papo bastante rico, com muito conteúdo e de maneira muito esclarecedora também. Então, para mim é um privilégio participar desse momento e estar com vocês nessa noite. Boa noite, professor Leonardo, professor Marcelo e a todos que nos acompanham. É com prazer, né, que a gente está mostrando, né, mesmo em tempo de pandemia, nós continuamos com as nossas atividades de integração com a comunidade. É muito interessante a academia receber alguém no mercado. Eu fico muito feliz, vou aprender muito hoje com o Rogério Capucho, que é gestor da Grendene, e vamos dialogar, né, Rogério? Com certeza vou aprender muito com as suas colocações. Obrigada. Que legal, vamos fazer um bate-papo rico, sim, com certeza. Podemos começar, então, aqui a... Pois então, fique à vontade, Rogério. Aí agora, vamos aprender agora, então, como enfrentar essa crise da perspectiva de uma indústria, né? E trazendo o administrador como o principal protagonista de tudo isso daí. Seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado, então. Pessoal, para a gente começar, eu vou me apresentar, então, para vocês. Né? O professor Leonardo falou aí um pouquinho sobre a organização onde eu trabalho e quero falar para vocês um pouquinho sobre mim, né? Sou formado em administração, um MBA em gestão de pessoas, trabalhando aí com gestão de pessoas já há 10 anos no mercado. E na Grendene eu trabalho aí há 13 anos e venho aprendendo muito, de fato, com essa empresa que investe não somente em tecnologia, mas também em conhecimento para todos os seus gestores, né? Então, tem sido um privilégio para mim caminhar junto com a Grendene nessa trajetória muito construtiva e muito rica. Então, sou baiano, natural de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. Sou casado, tenho 2 filhos, né? Um casal, Isaac, de 8 anos, e Ana, de 4 anos. E moramos aqui no Ceará há cerca de 8 anos já. Temos
aprendido a cultura local, sendo muito bem recebidos pelos cearenses, uma cultura bastante acolhedora. E nessa noite, pessoal, a gente vai trazer um pouquinho sobre a liderança em tempos de crise, né? Essa pandemia, ela veio nos tirar da normalidade. Ela veio mexer um pouco com aquilo que a gente pensa, com a forma como a gente vê as coisas acontecerem, a forma como nós lidamos com as nossas rotinas, com o nosso dia a dia. Então, quais são os desafios que vêm junto com isso? Quais são os fatores que acontecem que vêm nos provocar a viver uma transformação? Tem muita gente falando, né, perguntando se nós teremos um mundo novo quando tudo isso acabar. Se nós teremos um líder novo. Qual é o pensamento que você tem? O que está aí dentro dessa cachola, né, dentro dessa consciência sendo trabalhada? Como é que você está lidando com tudo isso? O Covid, ele evidenciou o quão refém nós éramos de algumas economias específicas, de alguns países em específico. Mas, Rogério, com base em que você está dizendo isso? Vamos lá. Quando surgiu tudo isso e, de repente, nós precisamos de uma grande quantidade de máscaras de proteção. O que aconteceu? De repente, nós nos deparamos com as máscaras acabando. Tem dois fatores aí. Um fator, infelizmente, está relacionado à individualidade das pessoas. É aquele velho pensamento do eu penso em mim mesmo e naqueles que estão junto comigo. Não me preocupo muitas vezes com o próximo. Isso é comum em meio à população, infelizmente. E graças a Deus isso tem mudado também nesse tempo. As pessoas têm sido desafiadas a pensar fora dessa casinha e entender que o mundo consiste também numa convivência de generosidade mútua, de compartilhamento, de empatia e de amor ao próximo. Mas também mostrou que a grande dificuldade é porque esse item ele estava centralizado na produção exclusiva de um país, que era na própria China. E aí nós tivemos também falta de insumos para a fabricação de medicações. E aí, quando se foi entender por que estava começando a faltar algumas medicações, é porque esses insumos eles eram importados da China. Perdão, da Índia. Eram importados da Índia. E a Índia e a China, de repente, entraram num furacão da pandemia e fecharam as fronteiras. O que isso impactou no mundo? De repente, nós nos vimos em um cenário, talvez aqueles que são mais jovens e têm alguns jogos de videogame em casa, né, devem ter jogado algumas vezes aquele cenário de pandemia, de vírus se alastrando, infectando o mundo. Isso aconteceu. Isso é realidade. De repente, nós precisamos fechar tudo. De repente, nós precisamos nos recolher em nossas casas. E isso gerou uma série de desempregos, gerou um pavor econômico, gerou um transtorno muito grande em toda a população mundial. Mas, pasmem, quem consegue se lembrar aí de uma reunião dos principais líderes mundiais para discutir sobre o enfrentamento dessa pandemia? Quantas reuniões dessa cúpula mundial nós tivemos? Eu não consigo me lembrar de nenhuma. Se alguém se lembra de alguma, manda para a gente inbox aí. Pode mandar que a gente vai revisar. Mas foram sempre ações isoladas. Foram situações sendo trabalhadas de maneira individualizada. Quando você trata as coisas de forma individualizada, você abre margens para que as coisas aconteçam do jeito que cada um quer. Então, cada país lidou da sua forma e cada país teve a sua crise específica. Então, enquanto alguns países tiveram crise econômica, além da crise da saúde,
Outros países tiveram crise econômica, crise de saúde, crise política. Se alguém consegue identificar alguma semelhança, é uma mera coincidência. Temos enfrentado esse cenário desde então e passamos aí 3 meses, 4 meses de um isolamento mais enrijecido e agora, em meio a um cenário economicamente extremamente preocupante, nós tivemos que reabrir as indústrias, as empresas, reabrir a economia, porque levou algum tempo para que os nossos chefes de Estado entendessem que o nosso problema ele não era exclusivamente da saúde e ele não era um problema exclusivamente econômico. Essas coisas, elas andam juntas. Não dá para andar de forma separada. Você não tem como individualizar. A economia não anda se não houver saúde. E a saúde não anda se não houver economia. Então, as coisas precisavam andar de maneira ordenada. E o grande desafio é como ordenar tudo isso. E aí entra o seu papel, o meu papel e o nosso papel como população mundial. É o momento de nós exercitarmos aquilo que tanto aprendemos nos últimos tempos, falando sobre ser protagonista, sobre ser proativo, sobre liderar pessoas. Eu gosto muito de um conceito que o Gilberto de Souza traz, de que o líder, ele é uma passagem segura para levar a sua equipe do ponto onde ela se encontra para o ponto onde ela precisa chegar. Então, para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados para lidar com isso no dia a dia. E aí eu quero convidar você para que a gente possa, nesse momento, entrar num túnel do tempo e lembrarmos juntos de quantas crises nós passamos como mundo ao longo desses 2020 anos. Poderíamos relacionar diversas crises aqui. Não vamos citar essas crises, mas vamos citar o que aconteceu após o surgimento dessas crises. O mundo parou? As coisas acabaram quando surgiu a crise? Não aconteceu nada disso. Nós passamos por uma fase de transformação e um período de adaptação. Porque o ser humano, ele é o indivíduo mais adaptável que fora criado. Não existe ninguém que tenha capacidade, nenhum ser vivo capaz de se adaptar ao meio como o ser humano. Mas o grande problema é que muitas vezes leva um tempo para que a gente possa acreditar nisso. E dentro dessa exposição que nós vamos fazer na noite de hoje, eu vou te convidar a virar o mindset, a virar a chave desse entendimento de que, de fato, nós estamos passando por uma pandemia que agora ela vem numa curva descendente, mas que nós temos força suficiente para passar por ela, minimizando os problemas. Não é subestimando os problemas. Percebam, é minimizando. Porque o que ficou demonstrado para nós em meio a essa pandemia? Que nós tínhamos alguns déficits de informação e também alguns déficits de hábitos regularmente saudáveis. Nós, na verdade, somos muito cheios de alguns maus hábitos. Né? Me permitam ser bastante claro nessa explanação de que muita coisa relacionada ao contágio está relacionado à nossa higiene pessoal, aos nossos hábitos relacionados a essa higiene. E ter uma atitude mais intensa de higiene pessoal nos protege mais. Veja bem, nós temos convivido, nesse momento, com o trabalho diário com o uso de máscaras. Nós já enxergávamos na cultura oriental
que aqueles que estavam com algum problema de saúde, principalmente algum problema respiratório ou de imunidade, o que eles faziam? Se eu estou gripado, eu uso máscara não por causa de mim, mas por causa do outro, para proteger o outro. E aí entra um lema interessante que nós aprendemos ali na Grendene e disseminamos isso com frequência no nosso dia a dia, é a necessidade de viver a declaração do eu cuido de você e você cuida de mim. Se nós vivermos o nosso dia a dia dessa forma, nós teremos pessoas mais saudáveis. Porque se você tem comigo o mesmo cuidado que eu tenho com você, estaremos muito bem protegidos. Né? Então, caminhando pelo nosso túnel de tempo, nós passamos por diversas crises, mas sobrevivemos a ela. Sabe por quê? Porque nós passamos por essa mudança habitualmente em diversas coisas, como, por exemplo, as mudanças das estações. Cada uma delas traz a sua limitação, a sua dificuldade, o seu desafio. Mas, ao mesmo passo, nosso organismo e as nossas rotinas vão sendo moldadas a cada uma dessas estações. Então, nós acabamos não sofrendo mais tanto com essas mudanças. Obviamente, surgem algumas situações ou outras. Não estou dizendo que não existe o problema, mas eu estou dizendo que é possível que a gente supere as adversidades desde que a gente haja de maneira protagonista, proativa. Porque surgiu esse fator novo que nos desafiou, chamado Covid-19. E, infelizmente, nós tivemos muitas perdas. Perdas até mesmo irreparáveis, pessoas queridas, amigos, familiares. Mas isso também veio nos provar que enquanto todo mundo se preparava para uma terceira guerra mundial, para qualquer tipo de evento que pudesse acontecer, a gente ouve pessoas falando que se preparam até para o fim do mundo. Até para o Armagedon, né? O famoso Armagedon que tanto dizem. E aí vem uma pandemia, uma doença respiratória e nos mostra que, na verdade, o que nós precisamos entender é que sempre existirão impactos, ao mesmo passo que existirão também oportunidades. As oportunidades, elas caminham junto com a crise. Ela caminha junto com esses impactos que vêm. Olha quanta oportunidade abriu, por exemplo, no mercado financeiro, no mercado de ações. Nós tivemos um aumento extraordinário na quantidade de acionistas, na quantidade de pessoas investindo na Bolsa, e pessoas buscando conhecimento também nessa área para ir investindo. Ao mesmo passo também que as empresas relacionadas à área de saúde, elas tiveram um crescimento, bem como também as empresas do segmento de supermercados, de redes de distribuição, tiveram um aumento elevado às suas vendas e também até mesmo contratações, novas contratações. Então, paralelo à crise, vem a oportunidade. Como é que eu lido com isso? Aí entra um papel importante do sentido que você traz para essa mudança, para essa transformação e para esse novo cenário. Como é que você encara isso? Como é que você enxerga? Então, ficar olhando para o problema não vai te movimentar para nenhum lugar, mas entender o problema e se projetar para passar por ele com ações incisivas, planejamento, com consistência, com um trabalho bem fundamentado e massificado junto à sua equipe, é possível você passar por isso. Então, o que é ressignificar? É lançar um olhar novo sobre as situações que já são conhecidas e mudar o curso dos acontecimentos, é mudar o rumo natural das coisas. Então, o rumo natural era que a gente convivesse com isso por alguns meses. Então, como eu me preparo para conviver com essa pandemia? Então, já era sabido pelas empresas que elas não ficariam fechadas para sempre, até que passasse tudo isso. Existia já desde o começo uma fala de uma retomada gradual.
Então, nesse tempo que nós ficamos isolados, o que aconteceu com a sua empresa? O que aconteceu com a sua organização? O que aconteceu com você? Como você se preparou para essa volta? O que você fez no seu dia a dia, nas suas rotinas, que fizeram de você alguém diferente? O que mudou em você? O que tem de novo em você após esse contexto todo que aconteceu? Você vinha vivendo a sua rotina, né? Quem estuda participando das aulas, quem só trabalha trabalhando, convivendo na rotina, lidando com pessoas, liderando as equipes, fazendo as suas entregas, e de repente, para tudo, fecha tudo, isolamento rígido, não pode trabalhar, vamos viver um isolamento social, cada um na sua casa, para preservar vidas. E aí se passaram alguns dias. Você é daquele grupo que usufruiu bastante dos filmes, das séries, dos jornais, das novelas, ou você aproveitou esse tempo para ler um livro novo, para buscar um conhecimento novo, para assistir conteúdos que agregavam valor e agregavam sentido à sua carreira, que agregavam conhecimento da sua área, buscou conhecimento numa área nova. Como é que você lidou com isso? Como é que foi a sua rotina nesse tempo? Como é que você se manteve conectado com a sua equipe? A gente precisa entender que o processo de mudança, ele leva tempo. E que não dá para a gente esperar que todo mundo mude exclusivamente por causa do cenário que nós estamos vivendo. Não dá para a gente imaginar que essa pandemia, por si só, ela vai causar uma transformação mundial. Não vai mais existir guerra, não vai mais existir fome, não vai mais existir miséria, porque as pessoas vão ser tocadas no coração e vão mudar a sua forma de viver, a sua forma de se relacionar. Gostaríamos muito de que isso fosse assim. Gostaríamos muito de que essa transformação acontecesse. Mas, infelizmente, não será assim com todos. Muitos vão sim mudar, mas todos não mudarão. Existe uma grande parcela que vai ter uma mudança momentânea. Existe uma grande parcela que não vai mudar em nada. E existe uma parcela que vai ser completamente transformada. Porque a gente precisa entender que, por mais violenta que seja a batida da água na rocha, a mudança profunda exige bastante tempo. Então, para que essa mudança de mundo como todo aconteça, vai levar muito mais tempo e nós precisaremos vivenciar muitas outras dificuldades, muitos outros desafios, melhor dizendo, para lidar de maneira coletiva e sincronizada, de fato, pensando num todo. E aí a gente não vai ver aquelas cenas, né, de pessoas levando 10 carros de compra de supermercado para casa para fazer a sua estocagem para 6 meses. Você conhece alguém que fez isso? Eu conheço. Tivemos muitos casos, saiu na mídia. Mas existem pessoas, como eu falei, que vão mudar momentaneamente, porque a mudança para elas é como uma letra escrita na areia. Quando vem a água do mar, ela se apaga. Quando o tempo passa, toda essa mudança ela vai ficando no esquecimento, porque não está enraizado no coração. Não marcou, de fato, o suficiente para transformar essa vida. Mas existem, sim, pessoas que está gravado e que vai durar por muito tempo. E que ela vai seguir em frente, se lembrando do que aconteceu. Outras vão dar as costas e ficou para trás, o tempo passou. Agora, como você vai ser, é a sua escolha. Em qual desses perfis você vai se encaixar, cabe exclusivamente a você. Cabe exclusivamente à sua própria escolha, porque independente do ambiente à sua volta, você precisa reunir a força necessária para seguir em frente. Então, mesmo em meio
em meio às dificuldades, você precisa ser antifrágil. O ambiente à sua volta não pode impedir que você seja quem você escolheu ser. Não pode impedir a essência da sua natureza, impedir aquilo que está dentro de você. E o que está dentro de você é a escolha sua. Essa vivência, ela é escolhida por você. Você pode, sim, seguir o fluxo natural e viver como todo mundo e ficar restrito aos limites impostos a você. Ou você pode se desprender do habitual e partir para algo novo, para algo diferente. Ainda que outros vão dizer para você que é loucura, ainda que outros vão falar que não faz sentido, ainda que outros vão querer te segurar onde você está. Não, não vai não, isso é morte, isso é suicídio. Mas, se você não se prende ao habitual, você começa algo novo. Se você vive sempre as mesmas coisas, você sempre tende a alcançar o mesmo resultado. O que impede o sucesso, muitas vezes, é o nosso medo. Você pode ousar e não ter bons resultados. Mas se você não ousar, você não vai ter novas oportunidades. Essa conta precisa ser feita dentro de você. Ninguém pode fazer ela por você. Mas o grande problema, pessoal, é que muitas vezes nós somos muito imediatistas. E nós criamos uma expectativa muito grande de que as coisas vão acontecer sempre de maneira linear, sempre de maneira perfeita, que não existirão as dificuldades, que não existirão os problemas, que não vai surgir as situações, não vão ter as adversidades. Então é como se nós olhássemos e imaginássemos uma vida de filme. Cine Hollywood, as coisas acontecendo de maneira perfeita. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê que existem percalços nesse caminho. Existem as pedras, as pontes, os lagos, as tempestades, antes da gente chegar aonde a gente planejou, aonde a gente objetivou chegar. O nosso grande objetivo estava ali, estava traçado, estava determinado. Sabíamos aonde queríamos chegar, mas precisamos contar também com as dificuldades que nós teremos ao longo do caminho. E foi exatamente o que aconteceu com as organizações. Esse tempo de parada precisava servir para que houvesse um processo de maturação e entendimento do cenário e saber como lidar. Então, nesse tempo de pandemia, nós nos reunimos, né, falando de mim junto com o meu time, nós nos reunimos todas as semanas. Porque eu entendi que se a gente ficasse parado em frente à televisão, sendo metralhado pela mídia, nós seríamos consumidos pela nossa própria mente. Porque você ligava em um canal, ouvia uma coisa, ligava em outro canal, ouvia algo contraditório, mudava o canal, algo que contradizia as outras duas emissoras. E aí você abre a internet e lê uma coisa, abre outro site e lê outra coisa. Nós estamos cercados por tantas fake news, estamos cercados por tantas informações tendenciosas, né? Eu não quero aqui polemizar e dizer que são verdadeiras ou que são falsas, mas que são tendenciosas, porque cada um traz a sua própria versão de acordo com o seu próprio ponto de vista. Isso é natural até nas nossas relações com as equipes. A gente tende a posicionar-se de maneira que tragam as coisas ao nosso próprio benefício. Assim também é com a comunicação, pessoal. Então, como as empresas precisavam amadurecer, nós precisávamos também trabalhar nas pessoas semelhante ao que a gente vê na tela, né? Esse processo de transformação. Trabalhar a mente. Então, nós trouxemos diversas palavras, onde todas as semanas nós trabalhávamos uma palavra nova. Falamos sobre comunicação, falamos sobre ser antifrágil, falamos sobre confiança, falamos sobre sinergia, falamos sobre ressignificação, e na medida que nós íamos compartilhando sobre isso, ia tendo um debate rico, numa sala, num processo online, semelhante a esse que nós estamos vivenciando aqui agora, mas com 30 pessoas em sala, onde cada uma trazia sua contribuição para o tema. E isso foi muito enriquecedor. Né? Fui muito enriquecido e descobrimos muitos novos talentos no meio da equipe, pessoas que talvez na rotina natural não teriam oportunidade de compartilhar, de se expor, de trazer um conhecimento.
mas que naquele ambiente, sendo estimulada pelo debate, elas puderam construir juntos. Então, eu quero parabenizar você nessa noite. Parabenizar pela sua iniciativa de estar assistindo. Você que está online, você que vai assistir num segundo momento depois desse vídeo, eu quero parabenizar você porque você está tendo uma atitude diferente, você está sendo protagonista, você está tomando a decisão do conteúdo que você quer absorver nesse tempo. E isso, por si só, já é desafiador, né? Então, como organização, né, nós nos fechamos, criamos um plano de segurança e proteção à saúde das pessoas, construído a muitas mãos, construído em muitas reuniões online, todas as semanas se reunindo, todo esse grupo de pessoas, pensando, idealizando, rediscutindo, revisitando, reconstruindo, mudando, evoluindo, até que chegássemos a um plano aperfeiçoado. Um plano onde hoje nós podemos retomar as nossas operações. Então, grande mérito, né, de todo o time que construiu isso. E aqui na unidade de Fortaleza, nós restabelecemos 100% da nossa atuação e temos todos os dias feito reuniões tanto com todas as pessoas do nosso time, como principalmente os times de gestão de todas as unidades. E isso nos desafia a sempre buscar também uma evolução e um aumento desse cuidado para continuar minimizando o impacto. Para quem não sabe, aqui em Fortaleza nós chegamos a viver um regime praticamente de lockdown, né? Tudo fechado, somente os serviços essenciais funcionando. E a retomada ela foi gradativa. Então, retomamos com 20%, depois 50%, e hoje nós estamos a 100% da capacidade. Trabalhando com todo o time, né? Mas vamos falar dos cuidados básicos. Quem imaginava que quando você entrasse numa loja, você precisaria ter um álcool em gel na porta? Ou que você teria uma exigência de utilização de máscara? Uma frequência de limpeza com a água e solução de hipoclorito nas superfícies? Quem diria que você precisaria chegar em casa com as suas compras do supermercado e limpar todos os itens? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Isso é algo novo ou sempre foi recomendado? Percebam que essa essência, né, a essência do ser borboleta já existia dentro de nós. Mas, como organizações, como empresas, muitas vezes nós nos limitávamos a pensar ainda como lagarta. Esses cuidados de higiene pessoal, como eu disse antes, eles já eram necessários, né? Quem nunca ouviu falar aí do Dr. Bactéria? E todas as suas dicas. O quanto que era importante esses cuidados, essa limpeza, essa higiene. Então, isso fez com que a gente acelerasse esse processo. Então, hoje as empresas estão retomando. E o que acontece se você corta o casulo para tentar tirar a borboleta antes do tempo? Ela não virou borboleta ainda, né? Então, ela vai ficar deformada. Muitas empresas estão tendo dificuldades nessa retomada porque elas não se prepararam, elas não passaram pelo processo de maturação. Não passaram pelo processo do ensaio ali, né? De entender, de contextualizar, de vivenciar mentalmente e eletronicamente essas rotinas, de olhar para o seu processo como um todo e criar as suas regras e as suas rotinas baseados nas normas, nos padrões, não só nacional, né, dos órgãos de saúde, mas também dos órgãos de saúde mundial. Esses desafios, essas regras, elas vêm num nível bastante alto, e se não houve essa fase de maturação, você vai ter dificuldades nessa retomada. Então, o que nos ajudou muito foi esse processo de construção contínua. Então, quais são as etapas que precisa, né, para essa reestruturação das empresas? Na primeira etapa é do planejamento. Pessoal, eu até apresentei numa das lives que eu faço no meu canal, né, trazendo uma visão que a gente tem trabalhado muito forte com os nossos times, puxado pelo meu gestor, né, de que 80% dos nossos resultados, ele está relacionado à estratégia que nós definimos. Então, qual é o planejamento que você traz? E aqui você pode pegar esse planejamento e levar e amplificar isso para todas as áreas da sua vida.
para a sua área profissional, para a sua área pessoal, para a sua área acadêmica. Né? Ninguém pode começar a fazer alguns cursos pelo impulso. Aí você precisa planejar a sua carreira. Eu decidi fazer administração porque eu percebi a paixão que eu tinha pela sala de aula a partir do momento que eu fiz alguns treinamentos, algum curso, trabalhando com consultoria e treinamento. Na medida que eu vivenciava esse compartilhamento em sala, né, e aí dei aula para diversos cursos, essas experiências, elas enchiam meu coração de alegria. Isso me proporcionava muito prazer. Então, por isso eu me decidi por fazer administração. Inclusive, indico, tá, pessoal? A administração é um curso incrível, fantástico, vale muito a pena. Um pouquinho mais depois, a professora Avani vai entrar aí e eu vou fazer esse reforço também com ela, né? O módulo de administração, a graduação em administração foi uma etapa extremamente importante da minha vida, porque abriu o leque da minha vivência diária para o mundo, para o universo científico. E aí eu podia vivenciar as minhas aulas aquilo que eu já vivia no dia a dia e identificar em cada conceito, em cada teoria, aquilo que eu vivenciava no dia a dia. Mas, voltando para o planejamento, não se faz nada sem planejamento, porque se você age sem planejar, você está fadado a colher resultados muito ruins. Mas o planejamento, ele te minimiza a possibilidade do erro e ele te traz alternativas mediante a dificuldade, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui nos comunicando por meio de um canal. Esse é o plano A. Mas aqui ao lado tem o plano B e tem o plano C. Se der um problema nesse computador agora, a gente entra com outro. Se der um problema, a gente entra com outro aparelho. E assim a gente vai suprindo, né? Segundo ponto é o trabalho em equipe, é o suporte. Existe sempre alguém que está ali te apoiando. E isso é fundamental. Existe aqui o trabalho em equipe, né? O professor Marcelo está aí nos dando suporte agora. É isso, professor Marcelo? Ele vai fazendo essa transição aí entre as nossas imagens, né? Agora a apresentação está maior na tela, daqui a pouco vai ter 2 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, vai ter interação com vocês que estão nos assistindo. Muitas vezes, pessoal, essas coisas vão acontecendo e nós nem sabemos que elas estão acontecendo, nem sabemos que as pessoas estão agindo em nosso favor. Então, o trabalho em equipe também é fundamental, porque você não consegue estruturar um plano de retomada da sua organização sozinho. Não dá para depender só do gestor maior da empresa, não dá para depender do presidente, do diretor, do gerente, do supervisor, né, do gerente da área comercial, do gerente de RH, do gerente de suprimentos. Não dá para você trabalhar sozinho. Então, você precisa desse trabalho em equipe. E existe um outro percentual, que é como que as coisas favorecem a nós, que eu particularmente chamo de bênção de Deus. Algumas pessoas dizem que o universo conspira a favor, outras pessoas dizem que são as energias, independente da sua crença. Mas é aquilo que acontece, que algumas pessoas chamam até de sorte, né? Aquilo que acontece a nosso favor. Então, se você planeja bem, se você trabalha muito bem junto às pessoas, fortalece o trabalho em equipe, deixa claro essa informação para as pessoas, e elas sabem como proceder, como agir, colaboram com você na disseminação dos cuidados que precisam acontecer, aí é partir para a mão na massa. É partir para o dia a dia e vivenciar a sua rotina. Vivenciar a rotina natural da sua empresa. Podemos funcionar a pleno, mas todo mundo usando máscara, fazendo higienização, seguindo os protocolos, mantendo distanciamento, e existem mecanismos para contribuir com essas pessoas. Então, você que tem uma loja, por exemplo, não adianta só você distanciar o cliente do seu vendedor. Você precisa criar um ambiente para que o cliente se sinta seguro e não desconfortável na relação também com o seu vendedor. E isso é desafiador, pessoal. É um grande desafio isso, porque não é algo comum, habitual.
Não dá para você chegar simplesmente e ter uma barreira de caixa entre o cliente com acesso ao vendedor. Crie um sistema que favoreça as duas coisas. Porque essa relação empresa e cliente, ela precisa continuar sendo saudável, para que a economia seja reaquecida e que o seu negócio possa superar essa dificuldade e voltar a ter a vida normal. Mas como se preparar, então, para conduzir o seu time, né? Lembra que eu falei lá que o líder é uma passagem segura? Então, a melhor forma para você ser uma passagem segura é você ter os cuidados com a sua saúde mental e saúde física. Então, entra aquilo que eu falei sobre o cuidado com aquilo que você faz nesse tempo de ociosidade, aquilo que você fez e aquilo que você está fazendo nos momentos ociosos em casa, porque ainda existe uma restrição de movimentação. Né? Alguns shoppings liberados, algumas lojas liberadas, mas não pode ter aglomeração, então não está a rotina 100%. Algumas cidades, alguns estados ainda vivendo um processo de retorno gradativo. Então, ainda não está na vida habitual. Então, a sua rotina ainda está limitada. E o que você está fazendo nesses momentos vagos? Então, eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo. Né? Eu me vi aumentando o peso nos primeiros dias, porque a gente passa mais tempo em casa, a tendência natural é comer. E comecei a ficar muito preocupado, porque as contas iam chegar, como é que ia pagar, porque a gente tem redução de jornada, e o governo fez algumas concessões, algumas alterações, e aí você começa a pensar, né, olha, a minha despesa com alimentação vai aumentar, com energia elétrica vai aumentar, vou ter mais dificuldades com algumas coisas. Até que se passou aí praticamente 2 semanas. E aí eu falei assim, peraí, eu estou indo pelo caminho errado. Eu preciso lembrar qual é o meu propósito. E aí vem a importância de você, líder, de você que quer ser líder, de você que quer fazer a diferença, entender que você precisa ter um propósito. O que te faz acordar todos os dias e se movimentar? E aí eu parei, refleti e falei assim, peraí, o meu propósito é o compartilhamento de conhecimento com pessoas. É contribuir para o crescimento das pessoas. E o que eu estou fazendo para viver esse propósito? Falei, é hora de mudar. Aí conversei com o meu gestor, recebi o aval dele para poder começar a movimentar a equipe e comecei a convidar todo o time para participar dessas reuniões semanais. E na medida que você vai compartilhando, gente, você vai sentindo uma necessidade de ter algo novo para repartir, de algo novo para compartilhar. Então você acaba buscando mais. E comecei a ler mais, comecei a estudar mais, e fui estudando e compartilhando, e fui estudando e compartilhando, e fui compartilhando isso também na minha rede social, no Instagram. Até que veio um tema específico, eu perguntei para as pessoas, né, que fazem parte da minha rede ali no Instagram, né. Então, pessoal, eu queria trazer um compartilhamento com vocês aqui para falar justamente sobre liderança em tempos de crise. Como engajar as equipes de trabalho em tempos de crise? Como é que vocês gostariam de ter esse compartilhamento? Imagens, fotos com postagem, vídeo ou live? E aí as pessoas começaram a falar assim, faz uma live, e aí aquilo que estava restrito a uma reunião semanal com a equipe também passou a ser uma live semanal. E na medida em que o compartilhamento foi vindo, foi trazendo frutos, né? E aí é outro ponto importante, não se preocupe com quantidade de pessoas, com quantas pessoas você vai influenciar. Pense o seguinte, se você viver o seu propósito e você influenciar uma pessoa, se você está sendo uma passagem segura para essa pessoa, se você está conduzindo ela do lugar onde ela está para um lugar melhor, você já está alcançando o seu objetivo. E isso vai te impulsionar a continuar querendo viver. E aí essa uma live virou 2, virou 3, e hoje, todas as quintas-feiras, no meu Instagram, e também no meu canal no YouTube, né? O Instagram é @capuchorogério, no final eu vou deixar o endereço para vocês. E no meu canal também no YouTube, rcapucho10, também vai estar o link no final da apresentação. Tenho trazido compartilhamentos semanais e tem sido muito rico, com participação de muitas pessoas, com muitos convidados, conteúdo
muito interessante, instigado por aqueles que têm acompanhado. E eu vou dizer para vocês mais um segredo. O maior ganhador nessa história toda sou eu mesmo. Porque toda essa experiência ela é muito rica, ela agrega muito valor à nossa vida. Então, você precisa se preparar, ter o conhecimento, e quando você vai buscando esse conhecimento, você vai trabalhando também a sua mente. Então, você vai enchendo o seu entendimento, a sua consciência, a sua mochilinha aí, né, do intelecto, e você vai carregando essa bagagem consigo. Também é importante o compartilhamento de como você tem passado, como você tem vivido, compartilhar os seus sentimentos, se tem vivido angústias, dificuldades, compartilhar também com alguém próximo a você. Porque também, se você só joga os problemas para dentro, né, nós somos como uma caixa. Você vai enchendo essa caixa, chega uma hora que não cabe mais. E a tendência normal é você transbordar. E às vezes o transbordo é um aneurisma, é um infarto, é alguma coisa que faça mal à sua saúde. E aí veio também a questão da saúde física, né? Peraí, eu também preciso cuidar da minha saúde física, porque eu preciso estar bem para cuidar do próximo. Como é que eu vou cuidar do meu time se eu não cuido bem de mim mesmo? E aí comecei a me movimentar, voltei a fazer atividade física. E aí foi engraçado, porque eu conhecia um tipo de atividade que eram de 12 minutos, né? E um amigo me apresentou uma atividade que era de 5 minutos. E aí eu pensei, talvez a mesma coisa que você pensou agora. 5 minutos é muito pouco. Só 5 minutos? E aí vamos lá, né? Eu lembrei de ressignificar. Da mesma forma que eu acho 5 minutos muito pouco, então eu posso fazer todos os dias. E comecei a fazer todos os dias esses 5 minutos. 5 minutos de atividade física intensa. Atividades muito simples que você pode fazer na sala da sua casa. Eu não precisei sair para lugar nenhum para fazer, é na sala de casa. Hoje eu tenho feito com a minha esposa, e meus filhos até brincam junto ali, né, para poder fazer o exercício juntos. 5 minutos. 2 ou 5 minutos. Hoje eu estou, pessoal, há 62 dias consecutivos, de domingo a domingo, fazendo os meus 5 minutos diários. E isso foi sendo compartilhado com outros colegas. Hoje nós temos um grupo de pessoas que juntos nós estamos fazendo. Tem outros colegas começando agora. Então se movimente, cuide, porque você precisa ter mais fôlego, você precisa estar bem, o coração precisa estar exercitado, a sua mente precisa estar exercitada. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar do outro. E aí eu vou dizer para vocês assim, em resumo, né? Nesses 62 dias eu perdi 8,5 kg e tenho tido muito mais disposição para lidar com a minha rotina no dia a dia. Você se torna mais produtivo. Você tem uma disposição muito maior. E isso traz benefícios para todos que estão à sua volta também. A sua família começa a ser mais ativa, a sua equipe começa a ser mais ativa, e quando elas vão vendo a diferença em você, elas vão perguntando o que está acontecendo. Eu recebi mensagem de pessoas falando assim, olha, eu estou vendo que aconteceu uma mudança muito boa na sua vida. O que está acontecendo? E aí eu explico para elas, é cuidado com a saúde física e mental. Então, você precisa estar bem consigo mesmo para poder conduzir a sua equipe. E esse cara aí, ele traz um pensamento muito interessante. O que o Jordan nos ensina, né? O Jordan é um super astro do basquete, conhecido mundialmente, e o cara era dedicado ao extremo e conquistou resultados extraordinários, incríveis. E ele levava o time junto com ele. Talvez você pode se perguntar, né, mas o estilo dele de liderar as pessoas é um estilo meio pesado, mas eu quero trazer para vocês uma visão conceitual daquilo que ele acreditava, daquilo que estava dentro das crenças e valores dele e que estavam alinhados com o propósito dele. Ele dizia que sempre acreditou que se você trabalhar duro, os resultados vão vir. Então, trabalhe duro com seu time, trabalhe firme. Não ache que as coisas vão acontecer naturalmente, sozinhas. Precisa ralar, pessoal. E ele também disse que nunca fez nada com meia vontade. Porque quem faz as coisas meia boca, né, como a gente costuma dizer aqui, vai ter resultado semelhante. O resultado também vai ser de meia qualidade, o resultado também vai ser meia boca.
Então, faça o máximo, dê o seu melhor. Viva com intensidade. Não viva aquela frase, né, do tamo junto com a sua equipe só da boca para fora. Vivencie a rotina no dia a dia com eles. Viva cada situação gradativamente com a sua equipe. Na retomada da sua empresa, viva junto com ela a rotina. Viva junto com ela o passo a passo. A evolução de cada uma das coisas, porque ela vai se sentir mais segura. A melhor forma de você engajar o seu time é você estar à frente do time, vivendo cada rotina, vivendo o dia a dia. E lembrar-se sempre que a coragem já está dentro de você. Você tem um potencial enorme guardado dentro de si. Mas viver esse potencial está relacionado à forma como você se enxerga. Então, como você se vê? Em que você acredita? Quais são os seus conjuntos de valores? E se você acreditar no grande potencial que há dentro de você, certamente você será capaz de escrever uma nova história. E escrevendo uma nova história, você é capaz de transformar o mundo. Porque a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns, como disse Abraham Lincoln há muito tempo atrás. Olhe para a sua trajetória. Lembre-se do seu dia a dia, lembre-se de quantas pessoas contam com você. E é possível que você escreva uma nova história junto com elas, mas seja você o protagonista. E crendo e vivendo essas coisas, você será capaz de transformar e de agregar muito valor na vida dessas pessoas. Beleza? Quero finalizar aqui essa parte da apresentação e abrir para que a gente possa conversar, responder perguntas, entender aí da professora Avani quais são as outras etapas da discussão que a gente pode trazer aqui e me coloco à inteira disposição de cada um de vocês. Ô, Rogério, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. O professor Avani já está aqui para assumir esse bate-papo. Fique à vontade aí, professor Avani, é com a senhora. E Rogério Okay. e Tailane. Ok, então, muito obrigada, e, Rogério, gostei muito da sua colocação. Gostei de saber que você é de Teixeira de Freitas, porque eu também sou do Recôncavo Sul, né, nasci lá, e você ressaltou bastante a importância do curso de administração. Eu sempre digo que é um curso que requer uma visão sistêmica, inclusive estava vendo sua live hoje à tarde sobre a visão sistêmica, é importante no curso de administração, mas é um curso, quando a gente fala de construção de carreira, de inserção no mercado de trabalho, ele oferece uma larga possibilidade, né? Eu digo que começa assim, ele ajuda, se você fizer um bom curso, até para você gerenciar a sua própria vida. Imagina, né, a empresa. Mas o nosso tema nesta noite é lideranças, né, em tempo de crise. Eu tive o prazer também de mediar uma conversa dessa no mês de junho, Rogério. E eu pergunto, né, porque às vezes você é administrador, você faz o curso de administração, mas você não é o líder. Você administrar é uma atividade bastante complexa. E você ser o líder é outra atividade mais complexa. Eu imagino você que consegue administrar numa situação normal, sem crises, e a gente sempre achou que estava na crise, né? Eu me lembro, estava vendo aqui alguns artigos da década passada, o pessoal dizia, globalização, estamos em crise. E agora, com a pandemia, é aí que veio o novo que a gente não estava preparado, né? Eu acredito que os países se prepararam mais para uma terceira guerra mundial do que para uma pandemia. Aí você começou sua fala, inclusive socializando muito até da sua experiência pessoal
com o Covid. E achei muito importante o ressaltar que a crise também nos traz oportunidades. Com que oportunidades nós podemos assistir ou aproveitar nessa situação? E se a gente ficar em casa, em frente da televisão, dizendo, eu não tenho condição de trabalhar, minha internet não é boa, meu computador não é bom, aí a gente vai passar por essa fase engordando e ficando doente, como você bem ressaltou, como é que a gente se prepara para isso, né? Cuidando da saúde física, cuidando da saúde física e mental. E aí faz parte até de um valor lá do nosso grupo de pesquisa, que é cuidar de si, cuidar do outro. Porque, às vezes, você está tão doente que você não percebe que você está doente, né? O outro que tem que aportar isso. Mas, Rogério, eu queria que você falasse mais da sua experiência como gestor da uma empresa, né, de nome internacional. Há quanto você está? Você está há 8 anos na Grendene, esses 8 anos em Fortaleza foram 8 anos na empresa? Como foi que você soube da vaga? Como foi que você se tornou o gerente da Grendene? Só uma correção, eu sou coordenador hoje, né? Acima de mim tem um gerente ainda, mas assim, eu comecei na Grendene no ano de 2007, eu comecei como líder técnico de produção, então, por isso que eu falei no começo, né, a gente precisa ralar, precisa trabalhar, vivenciar as dificuldades, e o crescimento, ele é gradativo, né? Na medida que você vai adquirindo conhecimento, conquistando resultados, você vai colhendo os frutos também disso. Né? Entrei em 2007, hoje eu estou com 13 anos de empresa, e aí fui passando pelos níveis, né? Fui subindo os degraus aí nessa trajetória. Me tornei supervisor de produção, me tornei supervisor de operações, e eu estou há 2 anos como coordenador industrial, lidando com esse time aqui de Fortaleza, né? Então, há 8 anos atrás, eu fui promovido para cá, para Fortaleza, como supervisor de produção ainda, e essa trajetória de crescimento, né, essas 2 promoções eu já vivenciei aqui em Fortaleza, estando trabalhando com a equipe aqui na Melissa. Qual é o tamanho... Perdão, professora. Não, prossiga. Depois você fala qual é o tamanho dessa sua equipe que você coordena hoje, por favor. Ok. Ser líder, né, liderar pessoas, é você ser referência para pessoas e é você ser exemplo também para pessoas. Eu acredito muito que o processo de construção de uma liderança, ele passa primeiramente pela construção de uma referência. Eu não acredito numa liderança estabelecida por um cargo. Eu acredito numa liderança estabelecida por um reconhecimento. Que é isso que a gente aprende no processo de liderar, né? Existe uma diferença entre liderar e gerenciar. Você gerencia processo, você lidera pessoas. Então, liderar pessoas num grupo grande é bastante desafiador, porque você tem culturas completamente diferentes. E é um ponto interessante que a senhora levantou, porque na medida em que a gente vai lidando com pessoas de culturas diferentes, a gente também vai tendo pessoas que têm um níveis de instrução diferente. Hoje nós temos pessoas muito mais formadoras de opinião do que tínhamos há 5 anos atrás. Porque essas pessoas que são mais formadoras de opiniões, elas também são mais criativas, mas também são mais questionadoras. Então, quanto que nós estamos preparados para lidar com isso no nosso dia a dia? Como você se prepara para responder as perguntas e a lidar com as rotinas que você vai vivenciar com o seu time? Então, você precisa ter um conhecimento de negócio, você precisa ter um conhecimento de região e um conhecimento da vida das pessoas, para que você saiba como se relacionar com cada uma delas e como extrair o melhor de cada uma delas. Lembra que eu falei de uma necessidade, né, do tamo junto ser verdadeiro, ser de fato, viver uma coesão, é você estar muito próximo, para que você possa identificar como lidar e também identificar como aquela pessoa está naquele momento.
E assim você consegue ser mais produtivo e consegue ajudar para que as pessoas também sejam mais produtivas. Então, esse desafio enquanto líder é de fazer uma leitura muito rápida de todos os cenários. O cenário econômico, o cenário local, o cenário das pessoas, o cenário da equipe, o cenário das suas entregas diárias também que precisam acontecer. E a somatória disso tudo precisa ser um resultado positivo. Né? Um resultado positivo e satisfatório para todos. Então, hoje, eu trabalho num grupo grande, numa equipe aí de aproximadamente 1.800 pessoas, que é subdividida entre os ajudantes de produção, equipe de base, e aí tem toda uma equipe que suporta a liderança, né, que são divididos em 5 níveis. As que eu me relaciono com todos eles, mas lido diretamente, mais intensamente com o meu time de supervisores aí, que é cerca de 25 a 30 pessoas com quem a gente lida com mais frequência e que nos ajuda a cascatear toda a comunicação e todo o trabalho junto ao time de base. Então, que também, professora, é um grande desafio, né? Porque como eu faço chegar até a base aquilo que vem do estratégico, que passa pelo tático, que precisa chegar ao operacional para que a empresa consiga vivenciar os seus pilares norteadores em busca de resultado. É bem um desafio. E uma coisa que precisamos, né, que você ressaltou, é de trabalhar com o talento. Então, descobrir o talento que tem em cada pessoa, né, e fazer com que ele trabalhe na sua área de talento, né. Eu também vim da empresa privada, Rogério, na realidade comecei minha vida profissional na gestão pública estadual da Bahia, depois entrei nas corporações, né, trabalhei fora do Brasil, e o que a gente percebe é a agilidade que no setor privado a gente consegue engendrar mais do que, às vezes, na administração pública. E eu, como analista de recursos humanos, né, de uma grande empresa, trabalhando também com a questão, né, da segurança no trabalho, onde, às vezes, você tinha que fazer uma gestão até autoritária, né? Porque em segurança você tem padrões, é como agora, que precisam ser seguidos, não é? Então, você tem que fazer a mobilização das pessoas para o uso, né, dos equipamentos de segurança e como elas vão aceitar isso. Você poderia socializar com a gente com a questão do Covid, como estão as pessoas com o uso de EPI, de máscaras, como foi esse trabalho de implantação na Grendene? Olha só, eu particularmente tinha uma grande preocupação de como as pessoas retomariam as suas rotinas e como seria levar elas a um convencimento da necessidade de se preservarem, de se cuidarem, de seguir os procedimentos recomendados. Para minha surpresa, né, a gente teve uma grande aceitação. As pessoas estão muito mobilizadas a seguir os procedimentos. E nós tivemos o cuidado de disseminar a informação com todo o time, desde antes de retomar as atividades, ir massificando e ir compartilhando. E aconteceu algo interessante, professora, que na medida também que eu fui começando a transmitir as lives, as pessoas começaram a procurar na rede social e a começar a perguntar como ia funcionar, como elas deveriam proceder. E esse processo de compartilhamento com elas dos cuidados e da importância, isso é fundamental, tá? Levar as pessoas ao entendimento do porquê é importante que elas sigam aquilo que é recomendado. E, obviamente, que quando você trata num grupo grande, tem sempre aqueles que acabam não acatando, acabam tendo mais dificuldade de submeter. Mas a grande maioria, elas estão preocupadas em fazer com que funcione. Por 2 motivos. Primeiro, pela questão da preservação dos empregos e da continuidade do sustento da família. E segundo, no fundo, todo mundo estava agoniado já por ficar tanto tempo dentro de casa, né? Eu brinquei muito com o meu time, dizendo que eu estava prestes a receber ordem de despejo aqui já de casa, porque
a esposa estava ficando agoniada, já estava começando a dar trabalho demais, né? A gente passa muito tempo em casa, a gente começa a dar mais trabalho do que o normal. Mas as pessoas estavam sentindo uma necessidade de voltar, com saudade da sua rotina, com saudade de fazer o seu trabalho diário, né? Nós costumamos dizer que na fábrica aqui em Fortaleza, nós não produzimos sapato, né? Então, quem compra Melissa não compra um sapato. Nós produzimos sonhos e entregamos esse sonho dentro de uma caixinha para as nossas clientes e para os nossos clientes. Então, as pessoas estavam com saudade de viver isso, de viver essa rotina, de viver o dia a dia, de viver aquela correria da indústria, porque a nossa rotina ela é bastante intensa durante o dia todo. Então, elas queriam muito contribuir. E aí, durante o processo de retomada, e até hoje, nós temos feito reunião diária com todos eles, como eu falei. Na primeira reunião, eu participei de uma das equipes. E eu ouvi um depoimento que são essas coisas que fazem valer a pena o seu trabalho como líder. Uma colaboradora disse assim, olha, eu saí de casa para vir trabalhar hoje, eu estava com muito medo. Com muito medo do que eu ia encontrar e de como as coisas iriam acontecer. Mas desde o momento que eu entrei aqui, que eu passei pelo portão, que eu vi todas as plaquinhas de identificação, dos cuidados, que eu vi o meu supervisor com uma plaquinha de boas-vindas, dizendo que estava muito feliz em me ver, que não poderia me abraçar, mas que estava muito feliz em me ver, isso já me deu uma segurança. E hoje eu tenho certeza de que eu estou mais segura aqui dentro da empresa do que se eu estivesse na minha própria casa. Então, essas coisas trazem muita satisfação, né, professora? Você ouvir das pessoas que você está cuidando bem delas. Então, se você tem essa relação com o seu time, ele vai se engajar com você. E ele vai aderir. Nós temos desvios? Existem alguns desvios, alguns pequenos desvios. Mas não são desvios, assim, de que as pessoas não querem fazer. Mas sabe aquele desvio, assim, de, olha, quem tá habituado a trabalhar com máscara? O recomendado é você não tocar no meio da máscara, mas volta e meia, principalmente como a gente conversa muito, a gente se pega puxando a máscara para ajeitar, dar aquela ajeitadinha, né? Então, isso é um desvio, que não é um desvio grave, mas é um desvio. É um desvio por falta de hábito. Então, nós temos muito mais pessoas preocupadas em fazer com que tudo dê certo do que pessoas descomprometidas com esse resultado, com essa entrega. É outra coisa, Rogério, que você pontuou na sua fala, a questão cultural, né? No Japão, as pessoas, quando estão gripadas ou com algum problema respiratório, elas usam máscara para proteger, ou na Ásia, de forma geral, para proteger os demais, né? E eu me lembro que aqui no Brasil, no começo, tinha pessoas que recusavam de usar máscara, porque ela dizia assim, não, a minha imunidade é muito, muito alta, nunca peguei um resfriado. E, às vezes, ela esquecia, né, que ela podia estar com o vírus, podia estar assintomático, mesmo assim, podendo contaminar outras pessoas, né? Bem, e o que a gente percebe também nesse momento de crise, Rogério, é que, às vezes, assim, você tem o gestor, mas, nesse momento, às vezes, surge um outro líder, né? Você falou da questão não só você ter a legitimidade para fazer para ser líder, né, e não só o cargo, né, de coordenador, mas realmente assumir essa postura de líder. Para os nossos estudantes, o que você sugeriria, Rogério, para desenvolver essa capacidade de liderança? Porque, assim, na academia, né, nós temos teorias ligadas que a liderança é algo nato, é algo que se é desenvolvido, e aí se fala, né, às vezes muito com a aparência física, aí se mostra, né, lideranças como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que foram os líderes assim históricos, não é? Então, o que você, que está aí na prática, no mercado, fala para a gente na academia, para os nossos estudantes, como desenvolver o aspecto da liderança, Rogério?
Primeiro ponto é você se desfazer das suas crenças limitantes. A gente precisa começar a entender que a gente precisa fugir do convencional, né? Aquela fotinha lá que eu coloquei do peixinho pulando para outro aquário. Vamos sair do convencional e entender que existem algumas características que são natas nossas, sim, mas liderar está relacionado à atitude, está relacionado à sua posição, à posição que você assume. Está relacionado à sua escolha. É escolher assumir um papel de protagonismo e de influenciar outros. Então, você pode ter alguns temperamentos que favoreçam a sua comunicação, que favoreçam o seu relacionamento com as pessoas, que favoreçam com que você assuma um papel de destaque. Mas liderar consiste em escolher e também se preparar para isso. Porque não dá para você liderar um grupo estando despreparado, porque as pessoas vão se desmobilizar. Você vê alguém caminhando na direção de um precipício, se você não estiver muito bem mobilizado, você não vai cair junto com ele, não. Você vai deixar ele sozinho. Né? Então, está muito relacionado a isso. Né? A sua decisão de assumir esse papel, de se preparar e se condicionar para viver esse papel e de envolver um grupo de pessoas para caminhar junto contigo e vivenciando esse processo. Então, precisa de muita qualificação, precisa de muita prontidão, de muita iniciativa. Tudo isso está relacionado à atitude, a escolher, a decidir e a executar. O Michael Oliveira, líder HD, ele fala que a chave para tudo isso se chama fazer. É isso que transforma. Então, se você tem o desejo de liderar equipes, de fazer a diferença, não se prenda a essas crenças de, eu tenho dificuldade de falar, a minha aparência, eu tenho algum sinal, alguma marca. Não tem nada disso, pessoal. Tem pessoas que transformam vidas sendo quem elas são. Né? Nós temos pessoas aí compartilhando vídeos pelo mundo inteiro, né, deficientes. Tem um vídeo de uma mulher que ela dirige um carro com os pés, isso é extraordinário. Mas ela não tem braço, não tem mãos, mas ela não se limita. Quem diz que precisa ter mãos e braços para dirigir? São crenças limitantes, somos nós quem condicionamos. E muitas vezes você não lidera a equipe porque você se coloca numa condição limitada. Mas olhe para você, perceba as suas características, as suas qualidades boas. Não se deprecie. Lembra que a coragem está aí dentro? A chave para o seu sucesso, ela está dentro de você. E só quem conhece esse caminho é você. Não tem nenhum mapa. E ninguém vai entrar dentro de você e vai descobrir isso. Você pode ter pessoas te apoiando, contribuindo nessa jornada, mas precisa partir de você. Boa iniciativa. E um ponto importante do líder é ouvir também, né? Ouvir a equipe, né, Rogério? E, às vezes, assim, você é o gestor e a gente está cada vez mais vendo esse caso, que, às vezes, o gestor ele está tão ocupado que parece que ele está apagando o incêndio o tempo todo e ele acaba, né, desfocalizando da atividade de líder dele. Aí, nisto, falar do gestor muito ocupado, né, nessa roda viva, eu retomo o caso do planejamento, que você, quando falou como as empresas, né, vão se recuperar nesse período de pós-Covid, né, aqui no colegiado de administração, nós temos até uma equipe de professores trabalhando com a área do comércio, essa retomada do comércio, porque aqui também agora nós fechamos, né, estamos em lockdown por 15 dias, mais uma vez. É um período que a gente transita mais e outro período que fecha, que é apenas os serviços essenciais. Então, para isso, a gente vai... Isso a empresa precisa refletir e trabalhar bem o planejamento. E uma coisa que a gente vê, às vezes, na prática, Rogério, é que, às vezes, a pessoa faz o planejamento, mas não consegue executar esse planejamento.
não é? E, às vezes, tem gente que realiza, mas não consegue planejar, não é? Como essa diversidade na equipe, né? Essas competências complementares são importantes. Às vezes tem professor que ele dá uma aula maravilhosa, mas ele nunca trabalhou e ele não consegue fazer. Se você pedir para ele dar uma aula de um outro tema, ele não tem condição de fazer. E então, assim, as pessoas, né, trazem essa riqueza de como elas respondem às crises, não é? Outras, assim como nós, saímos direto, né, para as redes sociais, para as lives, para socializar com as pessoas, e outros até hoje ainda estão planejando, né, e sem coragem, às vezes, de começar a fazer isso. Você Legal. poderia comentar? Posso sim, professora. Eu queria trazer um exemplo para contextualizar isso. Uma indústria de creme dental, ela desenvolveu um sistema para garantir que todas as suas embalagens saíssem com o tubo de creme dental dentro, porque estava chegando no mercado algumas caixas vazias. E aí contrataram um grupo de engenheiros para desenvolver um sistema que, se não estivesse no peso certo, a caixa seria expurgada. E aí, passou um tempo, né, desenvolveram ali aquele sistema e tal, implementaram, e aí os diretores que implementaram esse sistema, alguns meses depois, voltaram e viram todo o equipamento parado. O sistema não estava sendo usado e tinha um ventilador grande no lugar. E eles falaram assim, mas o que aconteceu? Ele, não, o João aqui, que trabalhava conosco, ele passava e sempre via que estava parado, porque o equipamento dava problema, porque chegava a caixa vazia e trancava tudo, e sempre parava toda a estrutura de produção. E aí ele falou assim, por que vocês não colocam o ventilador nessa velocidade aqui? Se a caixinha tiver alguma coisa dentro, ela vai estar pesada e não vai voar. Se ela tiver vazia, ela vai voar, mas a esteira continua andando. Então, muitas vezes, a solução não está conosco. Muitas vezes, ela está com as pessoas que estão à nossa volta. E só é possível absorver esse conhecimento que está naqueles que estão à nossa volta se houver um compartilhamento e um vivenciamento junto a essas pessoas. Se você conhece, e confiança para que elas falem, externarem, né? Exatamente, liberdade para que elas possam contribuir e se sentirem ouvidas, para se sentirem livres para continuar compartilhando. Então, se você conhece as pessoas com quem você trabalha, você sabe como extrair o melhor de cada uma delas. Então, você vai conhecer os talentos e vai saber que daqui a pouco, da Tailândia, a gente vai ter uma habilidade para falar em Libras, da professora Alvani, a gente vai conseguir trazer um conteúdo relacionado à administração, e a do professor Leonardo, que a gente vai buscar um conteúdo de história, e assim vai sendo multiplicado em todos o seu time. Mas se não há conhecimento, aonde eu busco? Mais uma vez, parte para a necessidade do eu. Por isso que eu tenho insistido muito em todas as minhas lives de que o eu é quem mais precisa estar em evidência. Aí, quando a gente olha dessa forma, a gente tira de cena todas as outras pessoas. E a gente assume o papel que é nosso, que é o papel de protagonista. Ô, Rogério, o professor Marcelo está, assim, voltando à pergunta, ele questiona, né, dentre tantos desafios, qual é o maior aprendizado que fica com a pandemia? E, às vezes, eu pergunto assim, pode ser o aprendizado a nível profissional e a nível pessoal também, né? Vamos lá. Eu queria resumir em uma palavra, que é reinventar-se. O maior aprendizado que ficou nesse processo todo é de que nós podemos criar todas as alternativas possíveis, mas a gente precisa estar preparado para se reinventar, porque pode surgir o novo e surgir o inesperado. Como você reage ao novo? Como você está preparado para receber o novo e já partir com ações para conduzir toda a sua equipe num novo caminho? De novo, né? De repente, nós
nos vimos em meio a uma situação que nós não podíamos mais trabalhar como antes. Nós precisávamos de um distanciamento ou de uma barreira de proteção, nós precisávamos mudar os nossos hábitos, mudar as nossas rotinas, e ao mesmo tempo, professora e professor Marcelo, existe também a renúncia. Só que eu só dizer para as pessoas que precisa renunciar não vai resolver. Elas precisam entender o que isso traz consigo. Quando eu renuncio à minha aproximação com vocês, eu estou proporcionando a todos à minha volta uma segurança maior, um ambiente mais saudável. Só que se eu não estiver disposto a me reinventar diante de cada uma dessas situações, eu não vou saber lidar com elas. Não sabendo lidar, todos aqueles que vêm após mim ficarão perdidos também. Então, eu resumiria nesse ponto, né, assim, tanto pessoal quanto profissional. Mas falando também um pouco mais da área pessoal, como é importante a gente buscar sempre um conhecimento novo, a gente não parar. Acredito que muitos colegas, assim como eu, pensava durante todo o processo acadêmico assim, né, não, eu vou terminar a graduação, vou fazer uma especialização, vou emendar no mestrado ou doutorado e vou seguir, porque se parar, não volta mais. E depois que eu fiz a especialização, eu dei uma parada por conta da rotina, das mudanças, e aí nesse processo como um todo eu entendi que não são as coisas que nos travam, são as nossas escolhas. Então você precisa escolher todos os dias, buscar o algo novo. Ninguém te impede, são as suas escolhas. Vale a mesma regra dos 5 minutos. 5 minutos é muito pouco, então por que você não faz? Tirar o tempo para uma leitura, para assistir uma live de conteúdo, né? Eu não estou dizendo que você não pode assistir os filmes, muito pelo contrário, eu adoro assistir filme. Estou dizendo que você não pode assistir séries, eu adoro assistir séries. Mas eu estou dizendo que você não pode se limitar a essas coisas, porque o que te movimenta para a frente, o que te leva para o sucesso, é aquilo que você coloca dentro da sua cachola. E, assim, complementando também, é muito a nossa atitude, né? A gente não pode mudar os fatos, mas a gente pode mudar a nossa atitude diante daqueles fatos, né? Que foi bem interessante. Agora eu acredito que vamos chamar o professor Leonardo para perguntas, comentários, professor. Bom, vou chamar até o professor Marcelo também, para ele nos acompanhar. Ele consegue entrar, né? Ótimo. Consegue, sim. Ele nos ajuda na técnica, mas ele também faz parte aqui do nosso bate-papo. Enfim. Bom, nós, na verdade, né, pensamos em trazer sempre alguém que é mais vinculado à área, para poder facilitar um pouco esse diálogo, né, colocar algumas questões que são mais qualificadas, que são mais direcionadas até ao tema específico, para que os nossos alunos, né, que é o público-alvo principal, não apenas, a gente não se dirige apenas a eles, nos dirigimos a toda a comunidade acadêmica que está em torno do colegiado de administração, mas ele foi pensado, foi projetado para eles, né, para que eles possam entender também alguns temas que são abordados nos componentes curriculares do curso de administração, né? Mas aí eu queria trazer uma discussão aqui, que é o seguinte, Rogério, bom, quando a gente convidou você, e você gentilmente aceitou, né, o nosso convite, eu passei a estudar um pouco, acompanhar um pouco a trajetória da Grendene nesses últimos meses, né? E ainda um pouco antes da gente começar essa apresentação aqui, a gente conversou um pouco mais sobre algumas questões específicas, né, pontuais. Então, veja só. Primeiro que, quando nós iniciamos uma trajetória de crise sanitária aqui no Brasil, né,
Logo um pouco mais à frente, ainda em março, a Grendene deu férias coletivas, né, para os seus funcionários, certo? E aí depois, você comentou na sua exposição e um pouco depois quando a professora Vani provocou, primeiro você comentou que vocês retomaram essas atividades, né, se programaram, primeiro com 50%, depois 70%, depois 100% da força de trabalho, e que vocês fizeram isso com muito cuidado, né, projetaram, na verdade, essa retomada para cuidar também dos trabalhadores, né, e sinalizaram a fábrica, comentaram, né, com os trabalhadores sobre a importância de utilizar os equipamentos de proteção individual, de modo que o Douglas, né, há 2 semanas atrás, já tinha comentado com a gente sobre essa questão de fazer com que o trabalhador ele compreenda o propósito de utilizar o equipamento de proteção individual, né? Quando ele entende que é necessário, não é simplesmente você dizer a ele que ele tem que usar e pronto, e acabou. Mas quando ele entende que é necessário, né? Quando ele entende que aquilo cuida dele, né? E que, na verdade, o equipamento de proteção individual é o último estágio de uma série de elementos que visam cuidar do trabalhador, né? E você comentou muito bem, mas aí tem uma questão que é a seguinte, Rogério, eu queria insistir um pouco nessa reestruturação, né, da Grendene, porque, bom, a gente tinha conversado um pouco antes de a gente começar aqui, mas o que acontece? Como ela é uma gigante, né, uma indústria muito grande, é uma gigante mundial, né, do ramo calçadista, tem plantas industriais que são muito grandes, você coordena uma equipe de 1.800 pessoas, né? Então não é como é que eu poderia dizer, uma empresa simples, né? Uma indústria pequena, né? Essa unidade em si já é muito grande. Como é que foi? Bom, e aí, por ser grande, eu sei que ela funcionava em 3 turnos, e você me confirmou um pouco antes da gente começar essa conversa que ela funcionava em 3 turnos, e agora você está com 100% da tua força de trabalho trabalhando em 2 turnos. Eu queria que você comentasse um pouco como foi essa reestruturação, como é que vocês pensaram nisso, para organizar uma equipe que antes se dividia em 3 e agora se juntar em 2. Beleza. Primeiro, eu só quero ressaltar que eu sinto um orgulho imenso de trabalhar nessa empresa, porque a gente deu férias coletivas para quase todo mundo, mas ficou um grupo de pessoas trabalhando, fazendo equipamentos de proteção para as pessoas da área de saúde. Então, nós produzimos mais de 2 milhões de unidades de itens de proteção, entre máscaras, jalecos, toucas, protetor facial. Então, a Grendene, o tempo todo, ela se manteve operando com um grupo reduzido de pessoas para atender a demanda e fazer doações para a área de saúde. Então, é um negócio extraordinário que nos enche de orgulho, de satisfação, de ter visto tantas cidades circunvizinhas recebendo esses equipamentos de proteção para salvar vidas, né? Mas, assim, o mais legal é poder não somente contribuir com isso, mas alcançar também as famílias dos nossos colaboradores, porque o equipamento de proteção, ele protege quem usa o equipamento. Quando você agrega conhecimento para as pessoas, você qualifica as pessoas a entenderem os cuidados e o procedimento a ser seguido, você alcança também os lares. Então, não é só o João que trabalha, mas é a esposa dele, os 3, 4 filhos dele, que vão também aprendendo essa cultura e ela vai sendo disseminada entre todos. A gente tem feito os reforços também de que os mesmos cuidados que eles estão tendo na fábrica, eles precisam ter em casa, né? Porque tem aquela questão do contactante, do assintomático. Então, os cuidados precisam ser existentes o tempo todo, né? E a retomada gradativa, ela te qualifica
a intensificar as ações de segurança, porque você vai tendo mini experimentos que vai te preparando para o passo seguinte. Então, quando a gente retomou com 20%, a gente teve a oportunidade de experimentar cada etapa com 20% do nosso público. E a gente redimensionou os turnos para que a gente pudesse ter um cuidado e um acompanhamento mais intenso. Então, quando a gente traz a equipe para 2 turnos, a gente consegue ter uma atuação de todo o corpo de liderança mais presente. E se tem uma liderança mais presente com as pessoas, você tem um cuidado maior. Então, houve uma compreensão de todos, né, dessa reformulação, e principalmente, né, mais uma vez, um motivo de orgulho, nós não fizemos nenhuma demissão por iniciativa da empresa nesse período. Nós preservamos os empregos, né? Então, existem os canais da empresa para comunicar acerca disso, né? O que eu estou trazendo para vocês são informações que estão disponíveis para todos, até mesmo para os nossos investidores. Mas a gente tem tido esse cuidado. O mais importante nesse momento é cuidar das pessoas e gradativamente ir retomando a nossa entrega nos volumes de produção e repor nossos produtos no mercado. Perfeitamente. Então, veja, eu fiquei muito surpreso agora dessa novidade que você trouxe, Rogério, que era na verdade, eu ia emendar, né, com essa pergunta, uma força de trabalho de 1.800 pessoas numa indústria, né, que é gigante, tá certo? Mas que vem sofrendo também com a crise que se instalou ainda nos últimos 3, 4 anos, né, que nós vivenciamos aí, até pelos próprios relatórios de sustentabilidade, como você bem colocou, informações que estão disponíveis para qualquer interessado que visite o site da Grendene, né, vem mostrando uma queda razoável até nos resultados da firma. É muito significativo não demitir pessoas, né? Porque o trabalhador é quem acaba sofrendo os efeitos mais nocivos de tudo isso. Então, assim, me surpreende mesmo a Grendene manter o nível de emprego, né? Mesmo tendo aí, nos últimos anos, comparando até trimestre contra trimestre, algumas perdas significativas, não tão significativas assim, porque mantém um padrão de lucratividade, de rentabilidade muito elevado, acima, quase 1/4 da receita bruta líquida, ou da receita bruta, melhor dizendo, fica como resultado líquido para a empresa, se mostra uma empresa que é muito sólida, que reparte dividendos muito significativos, que tem ações na bolsa que são negociadas a um valor bem razoável, né, que remunera bem seus acionistas. E assim, quando você traz esse elemento de que a Grendene ela não demitiu funcionários, não demitiu o trabalhador, não agravou ainda mais a situação do trabalhador brasileiro, eu particularmente eu fico muito feliz e surpreso de uma indústria desse porte se comportar dessa maneira. Mas tem outro elemento também que era o que eu ia perguntar na sequência, era como é que a Grendene se comportou. Pois não, professora Vani, fique à vontade. Deixa eu só concluir. Como a Grendene se comportou com a sua vizinhança, especificamente, né, quando ela reorienta ou reorganiza sua planta produtiva para atender o esforço contra o Covid-19. Professor, fica à vontade. Era só uma parte nessa sua fala. Isso, quer dizer, a empresa passar por esse período de crise sem demitir pessoas demonstra, né, o nível dessa empresa, porque nós, assim, no âmbito da academia, pensamos, e da área de gestão de pessoas, que o maior erro que uma empresa comete num momento de dificuldade é demitir seus funcionários, não é?
Ao contrário, é nesse momento que ela precisa fazer, a empresa sábia faz isso, ela usa o potencial que está na sua equipe, que está nessas pessoas, né? Parabéns, parabéns aí, viu, Rogério, pela empresa que trabalhas. Obrigado. Agora, a pergunta do professor Leonardo sobre a ligação com a comunidade. Vamos lá. A fala do nosso presidente, dos nossos diretores, é de que a gente precisava primeiro preservar as pessoas, né? Independente de qualquer coisa, precisava preservar as pessoas, preservar os empregos. Então, essa medida, né, de não desligar, de férias coletivas, foi justamente pensando nisso. Com relação à comunidade, a gente tem tido alguns cuidados, alguns trabalhos coletivos, né, além da doação de kits relacionados à saúde, a gente tem os apoios às comunidades, as pessoas que são empregadas na Grendene, porque a manufatura, ela acaba gerando muitos empregos, então, são de pessoas que moram na região das unidades, nas regiões fabris. Então, Sobral, por exemplo, tem um grande público de pessoas da região circunvizinha a Sobral que trabalha ali. Então, a Grendene olha muito para essa questão social e se vê muito protagonista nesse processo, né? Precisa apoiar as pessoas. Acima de tudo, também começando pelos nossos funcionários, né? Então, a gente tem kits para as pessoas que trabalham conosco, né? Presente para as crianças, cesta de chocolate na época da Páscoa. Então, existem os programas de benefício para os nossos times e existe o apoio também às comunidades circunvizinhas. Eu só queria entrar num outro ponto também, quando a gente fala de cuidados, né, com a sociedade, com relação à nossa pegada sustentável. A gente trabalha muito forte essa pegada sustentável na empresa, porque toda a questão, né, de energia renovável, essa questão do cuidado com o descarte, nós trabalhamos com PVC, e hoje a gente reutiliza toda a nossa matéria-prima. Hoje não tem nenhum desperdício que exista no nosso processo produtivo que não seja reaproveitado. Então, toda a nossa matéria-prima ela é reprocessada e reaproveitada. Nós temos derivados que foram sendo transformados por derivados de fonte renovável. Hoje nós temos produtos que são completamente livres de derivados do fitalato, né? Livres de fitalatos, que são substâncias prejudiciais. Então, tem todos os cuidados. Hoje a nossa água ela é reprocessada nas nossas estações de tratamento. Nós reutilizamos toda a água que nós devolvemos para as redes públicas são águas tratadas, águas limpas. Temos parcerias com estilistas relacionando à questão da sustentabilidade. Também são materiais que estão disponíveis no nosso site, que as pessoas podem consultar e se apropriar mais, né, se inteirar mais desse assunto. Mas cuidamos, por exemplo, do desperdício de comida nos nossos restaurantes. Nós incentivamos as pessoas através de um programa de redução do desperdício. A gente trabalha a conscientização de quanto representa, né, você desperdiçar 8 gramas por pessoa. E aí a gente faz aquela demonstração, né, do acúmulo do desperdício, em que equivale aquilo em cestas básicas, por exemplo. Quantas famílias poderiam ser alimentadas com aquele desperdício? Tudo isso faz parte, professor Leonardo, desse processo de trabalho social, né, de trabalhar na conscientização das pessoas, para que a gente tenha uma sociedade melhor e também, com relação ao universo sustentável, termos um mundo melhor e que vai durar por mais tempo, né? Vai ser continuado. Professor Marcelo, quer alguma... Opa, desculpa, professor Avani. Não, vamos ouvir o professor Marcelo. Depois eu gostaria de saber quem são os empreendedores, os empresários. Eu gosto muito da história também de vida das pessoas. Rogério, você falou uma porção de coisas interessantes, mas as pessoas são impactadas diferentemente por cada um desses pontos que você tocou aí. E para mim o que chamou muita atenção ali no começo, foi o que você falou
será que o mundo das pessoas vai sair transformado dessa pandemia? E aí, as pessoas têm a opção de perceber de maneira diferente e de se comportar de maneira diferente. Eu estava vendo também a palestra do Leandro Carnal ontem, ele dizendo que a pandemia não vai instalar um clique na cabeça das pessoas e transformar as pessoas. Quem é um canalha vai sair da pandemia um canalha. Quem é uma pessoa de bom coração, que faz doações, uma pessoa de bom espírito, vai continuar sendo essa mesma pessoa. Então, não tem um vírus transformador daquilo. As pessoas serão tocadas de maneira diferente pela necessidade, como é que ela vai perceber o próximo, a necessidade, a dificuldade da humanidade, e aí vão se transformar dependendo do quanto isso os toca. Então não é um vírus, não é uma coisa mágica que vai acontecer. Cada um vai sair da maneira que o tocar, como vai ser tocado no seu coração, né? Achei muito interessante essa sua fala, esse seu pensamento também. Coaduna com o mesmo pensamento. Legal. Eu sou muito otimista no meu pensamento com relação a essas coisas, sabe, professor Marcelo? Alguns acham que é ser sonhador. Eu acredito que é ser otimista. Eu acredito que pode haver uma transformação naqueles que estão à minha volta. E isso indiretamente depende de mim. Como eu influencio aqueles que estão à minha volta? Continua sendo uma pandemia, não é um milagre. O que está acontecendo é uma pandemia. A pandemia gera reflexões e também traz algumas consequências. Então, aquele cara que é um canalha, como o senhor falou, ele vai sair provavelmente o mesmo canalha. Mas podem acontecer algumas coisas que despertem nele uma reflexão. E aí essa semente vai ficar lançada ali. Em algum momento, ela vai causar algum efeito. Talvez ele vai conseguir ressignificar para o mal e seguir em frente à vida dele. Mas o quanto que eu tenho acesso à vida dele, estou influenciando positivamente para que ajude ele a ser transformado. Embora a transformação dependa de uma escolha exclusiva dele. Mas o meu papel eu preciso continuar fazendo. Isso me lembra, Marcelo, o caso do primeiro-ministro britânico, né? Ele foi o principal líder a levar à frente a questão do Brexit, né? E o Brexit na Europa tirou a Inglaterra da comunidade europeia e tinha um grande preconceito com imigrantes. E ele pegou a Covid. E quando ele pegou a Covid, ele foi tratado por um médico da Nova Zelândia e parece que uma enfermeira portuguesa. Então, ele viu lá que quem cuidou dele não era britânico. Então, parece que ele entrou uma pessoa no hospital e saiu outra. E quando ele saiu, ele, inclusive, saiu agradecendo às pessoas da saúde, ressaltando a nacionalidade delas, né? E eu acredito, assim, que nesse tempo de crise pode nos ajudar a nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Nós que somos da área de gestão de pessoas, a gente sempre acha que as pessoas podem melhorar. E, às vezes, é na crise que a gente consegue melhorar, né, não, Marcelo? Também. E sobre os empreendedores, empresários, Rogério, querem socializar um pouquinho com a gente? A senhora diz os que estão relacionados à empresa ou no âmbito geral? Os fundadores, você sabe a história, ou hoje quem está aí? A Grendene, ela começou com um processo de fabricação de peças de implementos agrícolas e também de capa de garrafão de vinho. Até que os irmãos Alexandre e Pedro fizeram uma viagem para a França e aí viram um grupo de pescadores usando uma sandália diferente. E aí surgiu o primeiro calçado da Grendene, que eles partiram para aquela mesma ideia de injeção de garrafões para injetar o calçado de plástico. Aí foi sendo transformada, né? Saíram de peças de implemento agrícolas, capas de garrafão e calçados. E hoje a gente tem diversas tecnologias diferentes.
mas começou através desses dois irmãos que acreditaram aí que o negócio precisava ir evoluindo. E investiram tudo que tinham nessa empresa e fizeram com que ela prosperasse. Mas começou com essa dúvida. Muito legal. E a questão da criatividade e da localidade, né? Ele viu fora, viajou, se inspirou e apresentou aqui. Muito legal. Eu acho que agora, professor Leonardo, voltando, né, Marcelo, para vocês Volta. encerrarem com os comentários finais. Maravilha. Vou começar aqui os agradecimentos, então, a todo mundo que esteve em casa. Foi uma noite muito proveitosa. Acredito que atingimos nosso objetivo de aprender um pouco mais sobre liderança, nessa pegada aí do coronavírus, dos lockdowns da vida, do lockdown não, que nós não estamos em lockdown, nós estamos só numa restrição de circulação, né? Só o comércio que está fechado, mas aprendemos um pouco mais sobre a realidade da Grendene, como foi enfrentar toda essa crise. Agradeço ao Rogério, agradeço à professora Alvani, a Tailane, ao professor Leonardo pelo convite, em estar participando desse seminário, a todo mundo que esteve em casa. Foi uma noite muito proveitosa. Tá? Então, vou passar a palavra para o professor Leonardo para começarmos o nosso encerramento. Obrigado, professor Marcelo. Na verdade, eu queria perguntar a Tailane se ela quer falar alguma coisa, Tailane. Então, quero agradecer, né, por se preocuparem com a questão da inclusão e da acessibilidade. E é isso. Obrigada pela parceria, Joia. Você estuda na Univasf, Tailane? Não, eu sou tradutora do NAI. Certo. Ok. Pois então, a gente que agradece, Tailane, nós tem sido muito generoso conosco. Nós só temos a agradecer mesmo toda essa generosidade, assim como agradecemos a generosidade de Rogério e da professora Alvani de terem vindo conversar um pouco com a gente. Então, eu vou dar esse tempo para vocês fazerem as considerações finais. Primeiro, eu vou dar a palavra para a professora Alvani e depois eu dou a Rogério para ele se despedir da gente. Então, professor Leonardo, acredito que foi muito rica a noite, como o professor Marcelo ressaltou. Eu agradeço, assim, muitíssimo. Foi um aprendizado, conhecer um pouco mais da Grendene, que é uma empresa regional também aqui, que está presente aqui no Nordeste, né? Foi muito importante conhecer isso. E agradecer muito a vocês, né? E quem está, né, aproveitando esse momento aí de pandemia para desenvolver novas competências, né? Como o Rogério aproveitou, acho que esse é um momento, assim, de oportunidades, né? De crise, mas é de oportunidade, de aprender novas coisas. E hoje, assim, essa noite é um exemplo, né, de uma dinâmica do encontro, né, da academia com o mercado, trazendo aí um profissional muito qualificado, e o professor Leonardo também com perguntas bastante qualificadas para enriquecer a nossa noite. Então, boa noite a todos que nos acompanham, acompanhem a gente também no Carreiras Univasf, e até uma próxima oportunidade. Beleza, eu também quero fazer meus agradecimentos. Obrigado, Tailane, por participar comigo durante toda a interação aí. Foi muito legal aí. Obrigado por levar a informação também para os nossos queridos telespectadores, portadores de necessidades especiais. Muito bom poder ser transmitido essa comunicação, essa mensagem para essas pessoas tão queridas. Obrigado, professor Leonardo, professor Marcelo, pelo convite. Estou sempre à disposição, podem contar comigo quando precisarem. Obrigado, professora Alvani, também pelos estímulos, pelas perguntas, pelas contribuições, por essa parceria que nós fizemos nessa noite. E agradecer a todos vocês, ouvintes, que participaram conosco, que interagiram aí no canal, vocês que ainda vão assistir esse vídeo. Quero dizer que eu fui muito enriquecido nessa noite, que esse processo de compartilhamento me anima a continuar, me anima a seguir em frente, porque isso me traz muita satisfação, faz parte do meu propósito, como eu falei.
E aproveitar o espaço, professor Leonardo, também para fazer um convite, né? Como eu falei, todas as quintas-feiras eu transmito a live pelo Instagram. Então, @capuchorogério, pois o professor Marcelo colocou ali na bio ali do YouTube. Então, @capuchorogério no Instagram. E amanhã, dia 16 de julho, nós vamos falar sobre liderando uma geração alfabeto. Um tema bastante desafiador, né? Em meio a tantas gerações, geração X, geração Y, geração Z, geração Alfa, como é que se enquadra, né? Como é que eu me relaciono enquanto líder com esse diversificado público? É um grande desafio. Então, eu quero convidar vocês a participar comigo amanhã, pelo Instagram ou pelo meu canal lá também no YouTube. Serão muito bem-vindos e vai ser um privilégio receber vocês aí e continuar seguindo nessa jornada. Desfrutem bastante do que foi compartilhado, porque eu fui muito enriquecido por essa turma aí que está participando comigo aqui. Muito obrigado. Bom, então vamos lá, vamos finalizando aquele nosso recado final. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações sobre as novidades. Siga-nos no Instagram, @neiet.univasf, e nos acompanhe. Ainda temos outros 4 seminários aí pela frente. Vamos discutir ainda varejo, cultura, Estado e relações sociais. Muito boa noite a todos e a todas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Boa noite.